Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Antônio Bento. Hoje eu vou compartilhar uma experiência maravilhosa que eu tive durante a minha noite de sono passada agora. Eu vou chamar de experiência, tá? Porque eu ainda não sei se foi um sonho, se foi uma recordação de uma vida passada ou se foi uma regressão de uma vida passada. Pelo que eu analisei desde a hora que eu acordei até agora, possivelmente não foi um sonho. Não foi um sonho porque tudo tem uma ligação pela conversa que eu tive com o meu mentor antes de dormir, com a pátria, com os meus irmãos da pátria espiritual antes de dormir. E essa vivência que eu tive durante o sono tem tudo a ver com essa conversa que eu tive e também porque a minha mente estava lúcida ali. Eu sabia que eu estava em uma outra época, eu sabia o discernimento que é certo e que não é certo, então a minha mente estava lúcida. Eu só não tinha como interagir com essa vivência, né? Eu não podia interagir ali com as cenas, mas eu sabia o discernimento que é certo, que é errado durante aquelas cenas do sonho, dessa vivência. Eu vou chamar de vivência, não de sonho, tá? Mas antes de eu entrar nesse detalhe, tá? Que eu não vou explicar para vocês o que aconteceu, porque é uma coisa mais íntima, é uma coisa mais pessoal, mais interna, que tem a ver com a minha vida passada, com uma encarnação passada, então talvez eu não tenha essa permissão para compartilhar com vocês, a não ser numa outra oportunidade. Mas assim, gente, antes eu quero começar falando o seguinte: muitos de nós, muitos não, eu acho que todos, acho que não tem um ser humano que não tem uma aflição, um ser humano que não passa por alguma situação de desconforto na vida, de desprazeres na vida. Sabe quando as coisas, parece que falta alguma coisa na sua vida que não deixa você ser completamente feliz, que não deixa você ser completamente realizado. Parece que alguma coisa amarra você. E por mais que você reza, por mais que você ore, por mais que você vá à igreja, as coisas não mudam. Parece que você não consegue encontrar a solução para isso. Muitas vezes, pessoas, muitas vezes é porque nós estamos no caminho errado. Nós estamos querendo encontrar a solução, mas estamos no caminho errado para encontrar essa solução. E nada melhor do que recorrermos à pátria espiritual. Sim, a pátria espiritual é de lá que nós viemos. Existe o plano superior, tá? Existe o plano superior, aonde aqui está Deus, está Jesus Cristo, está Nossa Senhora Aparecida, está Buda, dependendo das suas crenças, das suas religiões, do que você acredita, está aqui, no plano superior, na pátria superior de luz. Aqui embaixo está nós, aqui em planeta Terra, nós encarnados, eu, você, nós de carne e osso, estamos aqui nessa dimensão dos encarnados. E entre a dimensão dos encarnados e a pátria superior de luz está a pátria espiritual. Está a pátria espiritual, que é de lá que viemos, que é para lá que retornaremos. É de lá que os nossos filhos estão vindo e vão vir, e é para lá que todos nós vamos retornar. Aqui em planeta Terra, onde estão os encarnados, é uma escola, é uma faculdade. É aqui que nós viemos para vivenciar na prática no que não dá para vivenciarmos lá na pátria espiritual. É aqui, em planeta Terra, no mundo dos encarnados, que é onde nós vamos aprender o que é sofrer, o que é chorar, o que é sentir fome, o que é sentir sede. É aqui que nós vamos sentir os prazeres da carne, os prazeres sexuais. É aqui que nós vamos sentir o que é traição, o que é ser traído pelo melhor amigo, o que é ser traído na família.
É aqui que nós vamos sentir aquelas emoções que não dá para sentir na pátria espiritual. É para isso que viemos aqui em Planeta dos Encarnados. Aqui é uma escola aonde vamos aprender na prática o que é sentir. É aqui que é a escola aonde vamos aprender na prática o que é ensinar. É aqui em Planeta dos Encarnados que vamos vivenciar na prática o que é aprender a compartilhar, o que é aprender a dividir, o que é aprender a doar, o que é aprender a se doar e por aí vai. O que não dá para vivenciar em planeta, na pátria espiritual, é aqui em planeta Terra dos encarnados, a nossa escola prática, que estamos aqui, que viemos aqui para aprender, para ensinar e por aí vai. Tudo bem? E junto com nós aqui, que quando nós encarnamos, nós temos o companheiro do nosso lado, que se chama mentor, o nosso mentor espiritual. Nós não chegamos aqui em planeta Terra, nós não nos encarnamos aqui em planeta Terra e é cada um por si, se vire, não. Nós estamos amparados o tempo todo, através do nosso mentor espiritual, através dos nossos irmãos de luz da pátria espiritual. Quando nós dormimos durante a noite, nós retornaremos para a pátria espiritual temporariamente, porque é lá que a nossa alma, o nosso espírito vai se alimentar, recarregar as suas energias. O nosso corpo físico, aqui em Planeta dos Encarnados, ele se alimenta do material para poder recarregar suas energias. Só que a nossa alma, ela precisa voltar na pátria espiritual para poder se recarregar. Todos nós temos as nossas aflições, os nossos desamparos, aquilo que nos aflige. E como nós não conseguimos encontrar a solução, a resposta, o caminho que devemos seguir, não conseguimos encontrar isso, nós podemos recorrer aos nossos irmãos da pátria espiritual, podemos recorrer ao nosso mentor que está do nosso lado. O nosso mentor está aqui para nos auxiliar. Ele não vai fazer as coisas por nós, mas ele está aqui para nos auxiliar. Peça conselhos, peça um caminho, uma ajuda para você encontrar o caminho. Peça para o seu mentor espiritual. Ele não vai pegar na sua mão e te mostrar o caminho, não, porque senão ele está interferindo no seu livre-arbítrio. Não, mas ele vai te auxiliar para que você possa enxergar o caminho, para que você possa encontrar entre vários caminhos. O seu mentor espiritual, ele vai te auxiliar para que você possa encontrar o caminho correto, sozinho, sozinha. Ele não vai te colocar no caminho, mas ele vai te auxiliar, e entre tantos caminhos, ele vai te auxiliar que você encontre o caminho correto. E os nossos irmãos da pátria espiritual, eles estão aí para nos auxiliar também, mas eles não vão fazer as coisas por nós. Nós devemos nos abrir, nós devemos nos aceitar que existe sim os nossos irmãos da pátria espiritual, que existe o nosso mentor, e nós devemos nos abrir para que eles possam nos auxiliar. E uma das coisas que eu faço quando eu vou, antes de dormir, em minhas orações, eu procuro conversar com meu mentor espiritual, eu procuro conversar com os nossos seres de luz da pátria espiritual. Eu procuro enviar à pátria espiritual aquilo que eu preciso de uma assistência. E eles respondem isso, eles respondem. Pode levar tempo, porque às vezes não é o momento certo de você ser ajudado, porque às vezes você precisa se ajudar. Ouça o que eu estou falando. Você precisa antes se ajudar
para se permitir que a pátria espiritual te ajude, para que o seu mentor espiritual te ajude. Você precisa se ajudar antes. Ontem aconteceu uma experiência maravilhosa, como já aconteceu várias vezes ao longo desses anos, enquanto eu durmo durante os meus sonhos, e até acordado, mas a maioria acontece durante os meus sonhos. Tanto é que é normal eu acordar às 3 horas da madrugada. Muitas vezes é cravado, 3 horas da madrugada, cravado, um pouquinho antes, um pouquinho depois, alguns minutinhos antes, alguns minutinhos depois. Eu acordo depois de vivenciar uma experiência maravilhosa. E ontem não foi diferente. Antes de dormir, eu conversei com os meus irmãos da pátria espiritual, eu conversei com o meu mentor durante a minha oração e eu me abri, eu conversei em relação às coisas que me afligem, as coisas que me deixam para baixo, porque eu não estou conseguindo encontrar o caminho para a solução. E eu toquei no fato, será que não tem a ver com a minha vida passada, com a minha reencarnação passada? E assim eu fui conversando, terminei a minha oração e fui dormir. Aí eu acordei às 3 horas, era 3, eu lembro perfeitamente, eu acordei e quando eu acordo no meio da madrugada, eu já aproveito, já vou no banheiro, às vezes tomo uma água. Eu acordei, olhei no relógio, quando eu levantei, era 3h12, eu acho. Então eu acordei após uma vivência, que eu não vou chamar de sonho, vou chamar de experiência, tá? Com certeza não foi um sonho, ou foi uma lembrança de uma vida passada, ou foi uma regressão de uma vida passada que eu tive durante o sono. É mais possível que seja uma regressão, porque eu estava lúcido. A minha mente estava lúcida. Eu sabia que eu estava numa outra época, eu não sabia que eu estava numa outra encarnação, eu não sabia que eu estava no passado. A única coisa que eu sabia é que eu não estava nessa atual vida minha agora. Isso eu sabia. A minha mente estava lúcida, que eu não estava nessa atual época que pertence a essa encarnação minha. Tanto é que para confirmar, eu perguntei para um coleguinha meu que estava ali, eu acho que nós éramos colegas de escola, eu perguntei a ele que ano que nós estávamos. E ele achou que eu estava de zoeira, porque afinal de contas, ninguém pergunta que ano nós estávamos. Todo mundo sabe que ano tá. O que nós esquecemos ao longo do dia, por causa da correria, a gente pergunta para confirmar que dia que é hoje, que dia do mês, que dia da semana. É isso que a gente pergunta, né? Mas ninguém pergunta o ano. Então ele achou que era zoeira minha, ele deu a risada dele lá, achando que era zoeira minha. Mesmo assim ele respondeu. Ele respondeu. E ele falou que nós estamos no ano X. Tá? O ano acho que eu posso falar. Acho que eu posso falar sim. Tá? Então ele falou que nós estamos no ano X. Não foi um ano muito longe do ano que eu nasci não, tá? Foi um ano bem próximo do ano que eu nasci, né? Que eu encarnei aqui nessa atual vida. Ele falou o ano. E aí ele pegou e levantou. Não sei se eu fiquei na dúvida, não sei. Ele levantou o caderno dele, e eu vi que realmente estava escrito lá o ano que eu nasci, o ano que eu estava. Inclusive tinha mais uma data embaixo. Eu não sei se era o dia e o mês, ou se era um outro ano. Eu não olhei, eu só lembro que, nossa, mas por que escrever 2 vezes o ano? Eu não sei, eu questionei na hora lá para mim mesmo, mas eu vi perfeitamente, tinha um ano lá que nós estávamos. E na minha mente eu sabia que eu estava no outro ano, e uma outra vivência, uma outra vida. Tanto é que, por isso que eu perguntei a ele que ano que nós estávamos. E são 2 flashes marcantes que eu tenho desse sonho, dessa vivência, dessa experiência. A outra lembrança que eu tenho é que ali, naquele mesmo local que se passa tipo numa varanda, era uma varanda, tipo uma casa, não sei se lembra, uma casa de madeira com uma varanda, eu não sei, e nós éramos, acho que, colegas de escola. Tanto é que a roupa
a roupa desses dois, né? Eram dois garotos, né? Eram dois rapazes na faixa de 14 a 16 anos, nessa faixa. E eu estava sentado no chão, conversando com eles estavam sentados na cadeira. A roupa deles, agora eu fiquei pensando, a roupa era tipicamente roupa de aluno daquela época. E depois a cena que eu lembro, eu já não estava mais sentado, eu estava deitado, ali mesmo naquela mesma cena, e aí tem uma garota nessa cena. Tem uma garota. Inclusive, a roupa de escola dessa garota era uma roupa típica dessa época também. Era uma roupa típica dessa época, dos alunos dessa época. E acontecendo, na segunda cena que eu lembro, aconteceu uma situação que a minha mente, a minha consciência sabia que aquilo não era certo. A minha consciência, tipo, falando para mim, ô Bento, o que você está fazendo? Isso aí é errado. É como se a minha consciência estivesse falando para mim ali, só que eu não tinha como interagir com aquela cena. Eu não tinha como interagir, porque eu estava ou recordando uma cena de vida passada, ou eu estava em uma regressão de vida passada durante o meu sono. Mas a minha mente estava lúcida. Eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia o discernimento que é certo e que é errado, mas eu não tinha como interagir com aquela cena. É como se eu estivesse me vendo com meus olhos a cena que passou em alguma época na minha vida. Inclusive a segunda cena foi marcante porque eu sabia que eu estava fazendo algo errado e agora eu não sei, depois que eu acordei, eu fiquei pensando sobre essa experiência. Agora eu não sei se eu cometi alguma coisa errada contra essa garota ou se eu era essa garota e alguém cometeu alguma coisa errada comigo. Eu não sei. Eu fiquei ali vendo aquela cena. Fiquei vendo aquela cena mesmo sabendo que aquilo era errado e eu fiquei vendo aquela cena. Aí eu acordei, acho que era 3 e pouco da madrugada, como sempre, né? Eu acordo lá para as 3 horas da madrugada. Aí eu levantei, fui no banheiro, tudo, aproveitei e eu fiquei pensando o dia todo sobre essa cena. Aí eu comecei a lembrar que, peraí, aliás, assim que eu acordei, já comecei a fazer as ligações. Porque antes de eu dormir, eu conversei com o meu mentor, eu conversei com os nossos irmãos da pátria espiritual sobre, será que tem alguma coisa a ver com a minha vida passada, essas coisas? E aí, durante o meu sono, eu tenho essa experiência com uma vida passada, que eu acho que não foi um sonho. Não foi um sonho porque eu sei diferenciar um sonho. E ali eu sabia que eu estava numa outra época, eu só não sabia que eu estava no passado, numa outra vida, não sei. Mas eu sabia que eu estava numa outra época que não é essa época que eu estou vivendo agora. Tanto é que aí na hora eu perguntei para esse colega que ano que nós estávamos. E na outra cena eu sabia que eu estava juntamente com essa garota, nós estávamos cometendo um ato que eu sabia que era errado, que eu não deveria cometer aquele ato, e é isso. Agora eu não sei se eu estava vendo essa garota, eu era um terceiro rapaz que estava ali vendo essa garota, ou se eu era essa garota, só que eu estava me vendo pelos olhos do rapaz. Eu não sei. Então, aí eu acordei e eu falei, cara, tem tudo a ver. Tem tudo a ver. A minha consciência estava lúcida ali, né, nessas cenas, a minha consciência estava lúcida e por incrível que pareça, eu tive essa vivência, essa experiência, né? Justamente na mesma noite que eu conversei com o meu mentor espiritual, que eu conversei com a pátria espiritual, questionando, né? Não questionando, conversando. Será que não tem alguma coisa a ver com a minha vida passada? Então, gente, o que eu quero dividir com vocês? Converse com o seu mentor espiritual. Às vezes essa vivência que eu tive, essa experiência não tem nada a ver com a minha atual vida, mas pode haver. É claro, agora eu vou começar a analisar, eu vou ver se eu vou
ter outras experiências como essa, ou outras experiências que também tenham a ver com vidas passadas, e aí eu vou começar a analisar as coisas. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: comece a conversar com o seu mentor espiritual, comece a se abrir com a pátria espiritual. Eles estão aí para nos auxiliar. Eles não vão consertar as nossas vidas, eles não vão pegar nas nossas mãos e nos levar para o caminho certo. Não, eles vão nos auxiliar para que nós possamos conseguir enxergar além de tantas possibilidades, além de tantos caminhos, além de tantas rotas, para que nós possamos enxergar o caminho correto. Eles apenas vão nos auxiliar nisso. Eles estão aí. A pátria espiritual, o nosso mentor, vai conversar conosco através de sonhos, através de algumas experiências ao longo do dia, através de outras pessoas que vão entrar em contato conosco, através de símbolos. Tem várias maneiras dos nossos mentores, da nossa pátria espiritual, se comunicar conosco. Basta nós tirarmos as nossas crenças. É as nossas crenças que ofusca os nossos olhos. É as nossas crenças que ofusca a nossa audição. É a nossa crença que ofusca o nosso contato com a pátria espiritual, com os nossos mentores. Nós não estamos aqui à deriva, a Deus dará. Nós não viemos do plano espiritual, da pátria espiritual, para reencarnar e cada um por si, não. Nós viemos aqui para aprendermos, para evoluirmos. É aqui no planeta dos encarnados, que somos eu e você, é aqui que nós iremos vivenciar algo que não dá para vivenciar lá na pátria espiritual. É para isso que viemos aqui em planeta Terra, para evoluirmos como espíritos através do corpo carnal, do corpo físico. E nós não estamos aqui sozinhos. Nós podemos, quando nós acharmos que a carga é demais para nós, quando nós acharmos que não estamos conseguindo suportar o fardo, nós podemos recorrer aos nossos mentores, aos nossos irmãos da pátria espiritual. Eles estão aí para nos auxiliar. É que nós não lembramos disso. Quando nós reencarnamos aqui na pátria espiritual, nós não lembramos disso. Infelizmente ou felizmente, nós não lembramos disso. É isso. Eu vou deixar esse vídeo com uma reflexão a você. Eu vou procurar dividir com vocês outros vídeos, outras experiências espirituais que eu já tive em sonhos, durante o sono, ou até mesmo acordado. E eu quero dividir isso. Eu sinto dentro de mim que eu devo dividir isso, dividir e compartilhar isso com a humanidade. Porque quando eu partir desse planeta Terra, eu quero deixar algo aqui nas redes sociais, eu quero deixar algo que sirva de aprendizado. Eu quero deixar algo que possa contribuir para a evolução da raça humana. Aqui é o Antônio Bento. Um abraço bem quentinho, bem fofinho na tua alma. Um beijo bem carinhoso no teu coração. Durma em paz. Tenha uma noite abençoada. E tenha um bom dia se estiver vendo esse vídeo durante a manhã. Ou uma boa tarde se estiver vendo após o almoço. A paz em nosso mundo começa a partir de cada um de nós. Boa noite.